paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora de jovens da nossa EBD. Alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês para a nossa pré-aula. Hoje, a nossa aula, a terceira aula da revista Um Coração Protegido. Um Coração Protegido. O nosso texto principal, queridos, se encontra em Provérbios 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O nosso resumo: quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. O comentarista traz aqui para nós um quadro com os benefícios de se guardar o coração. Ele sugere que nós comentemos, conversemos com os nossos jovens a respeito desse quadro. Mas antes vamos aos objetivos, da nossa lição. Apresentar o conceito bíblico de coração, compreender que precisamos proteger nosso pensamento e saber que é preciso guardar as emoções e sentimentos. Sobre o quadro que eu estava comentando aqui com vocês, o comentarista nos lembra dos benefícios de se guardar o coração. Vida longa e próspera, tem o favor de Deus e das pessoas, boa reputação, bom julgamento, sucesso, saúde e vitalidade, alegria e paz, proteção física e mental. Resultados de se guardar o coração. O capítulo 4 de Provérbios nos traz vários versos que apontam para esse resultado. Por exemplo, verso 6. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Verso 8. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Meu filho, verso 10, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Enfim, são vários versos que nos apontam para os benefícios de guardar o coração segundo a palavra do Senhor. Então, esse quadro os irmãos podem usar aí para conversar, discutir com os nossos jovens. Mais uma vez, lembrando os irmãos, o arquivo que vocês estão vendo em PowerPoint está disponível nos comentários, na descrição, melhor, do vídeo, e os irmãos podem baixar, fiquem à vontade para trabalhar com os seus jovens. Na sala de aula, caso os irmãos tenham projetor na sala, com um computador, caso os irmãos tenham um notebook. Se não tiverem, podem enviar para os grupos dos jovens, Envia o arquivo do PowerPoint para eles já irem se preparando para a aula. E nós sabemos, alguns alunos não têm condições de comprar revistas. Os irmãos podem, por exemplo, imprimir algumas cópias do arquivo em PowerPoint e distribuir na sala de aula, ali para que os alunos possam acompanhar a aula da melhor forma possível. Amém? Muito bem. Prosseguindo, queridos, para o nosso primeiro tópico, conceito bíblico de coração. Na aula passada nós já demos uma adiantada, mas hoje o comentarista nos permite aprofundar ainda mais no conceito bíblico de coração. Primeiro subtópico, compreendendo Provérbios 4. Provérbios 4 está dividido basicamente em 3 pontos. Primazia em que o pai procura transmitir a sabedoria ao filho, versos de 1 a 9. A escolha entre 2 caminhos, versos de 10 a 19. E o apelo, a pureza de coração, versos de 20 a 27. Este terceiro tópico é que será a base da nossa pré-aula de hoje. Amém? Ok. Na lição anterior, mencionamos a amplitude da palavra coração,
aqui aprofundaremos mais ainda o conceito bíblico e a sua importância para a vida na sociedade em que estamos. Amém? Ok. O segundo subtópico, o coração. O coração. A palavra hebraica que aparece para coração em Provérbios é lebab. Lebab. No Antigo Testamento. No Novo Testamento é a palavra grega cardia. Ok? Essa palavra, queridos, ela significa algo amplo. É o centro moral do homem. Não é verdade? Aponta para a disposição interior, para a sede dos pensamentos, para a sede das emoções, o centro do homem que move as nossas vontades, que move as nossas ações. Por isso, inclusive, que o texto de Provérbios 4:23 fala sobre saídas da vida. Saídas da vida. Isso na versão Almeida Revista e Corrigida. A versão Almeida atualizada usa a expressão fontes da vida, porque do coração procedem, surgem, emanam as fontes da vida. São as nossas ações que nascem no coração. Por isso que o coração precisa ser guardado. Amém? Precisamos destacar isso com os nossos jovens. Então aqui nós vamos meditar, queridos, sobre a relação entre pensamento, emoções, sentimentos e vontade. Tudo nasce no nosso coração. Daí a importância de nós guardarmos os nossos corações. O Senhor Jesus, inclusive, vejam só, em Mateus 15:19 nos diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Do coração procedem. É de lá que vêm as fontes da vida. É de lá que vêm as nossas escolhas, as nossas ações. Ok? Então o coração é a sede de tudo isso. A sede dos nossos pensamentos, a sede dos nossos sentimentos e emoções e a sede das nossas decisões, da nossa vontade. Amém, queridos? Prosseguindo, segundo tópico. Hoje a nossa revista tem 4 tópicos. O segundo tópico, protegendo o pensamento. Lembrando, o coração tem pensamentos, sentimentos e emoções e vontade. Principalmente esses 3 pontos é que serão trabalhados aqui na nossa lição. Amém? O primeiro é o pensamento. O primeiro subtópico, o pensamento bíblico. Muito bem, o verso 20, queridos, ele chama a nossa atenção aqui o seguinte: atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. E aqui o comentarista nos lembra que o processo que o autor da Divina Escritura nos convida a fazer é um processo mental, é um processo racional, é um processo de pensamento. Amém? Aqui é preciso saber escolher o que nós vamos pensar. E essa escolha é um trabalho da razão humana. E Deus nos ensina, Deus nos convida, portanto, através de Provérbios 4, a escolher bem, a escolher pensar bem. Amém? Ok, prossigamos. Segundo subtópico, pensamento protegido. Pensamento protegido. Mas, queridos, antes mesmo de nós iniciarmos aqui o segundo subtópico, eu gostaria de trazer para vocês aqui a citação de um trecho do livro de apoio do nosso comentarista, e eu vou colocar também
na descrição do vídeo esse trecho. Os irmãos não se preocupem, poderão utilizar lá com os alunos, ok? Para nós destacarmos a importância do pensamento, meus queridos. Olha só que informações interessantes o comentarista traz para nós no livro de apoio. Os estudos em psicologia têm uma abordagem técnica que se concentra nos efeitos emocionais que os pensamentos geram e transbordam em comportamento. Olha só que interessante. Refiro-me à terapia cognitiva comportamental, considerado o padrão ouro de terapia. Na sua obra, a psicóloga Judith Beck, filha do criador dessa terapia, Aaron Beck, afirma que a TCC, terapia cognitivo comportamental, está baseada na teoria de que o pensamento das pessoas influencia suas emoções e comportamento. Quando pesquisamos a vida dos cristãos que viveram no deserto, nos primeiros séculos de história da igreja, bem como os pietistas, os puritanos, os pentecostais pioneiros, é impressionante o quanto se preocupavam com os pensamentos que os impediam de pensar em Deus e de abrirem-se para a vida com Ele. Abordando a respeito de como os cristãos do deserto compreendiam o impacto do pensamento na vida espiritual, o teólogo prático Anselm Green escreve: nossos pensamentos determinam se vivemos segundo o Espírito de Deus ou em oposição a Ele. Os pensamentos definem nossa postura. Pensamentos bons nos transformam em pessoas boas. Pensamentos ruins, porém, nos transformam em pessoas más. Nós agimos de acordo com aquilo que somos. Por isso, se quisermos agir segundo a vontade de Deus, precisamos partir de nossos pensamentos e fazê-los corresponder ao seu espírito. Então, agiremos de acordo com eles. Olha só a importância do nosso pensamento. Interessante, não é, irmãos? Muito interessante. Nós precisamos trabalhar isso com os nossos jovens, a importância de ter bons pensamentos. Agora sim, vamos para o segundo subtópico do tópico 2. Pensamento protegido. Pensamento protegido. Como proteger o pensamento? Como é que é isso? Como é que a gente vai fazer para proteger o pensamento? Olha, o comentarista nos traz aqui a belíssima informação de que a melhor forma de proteger o pensamento é a disciplina da meditação bíblica, a leitura, a meditação na palavra de Deus, principalmente ali no início do dia, né? Você começar o seu dia a partir de um texto, de uma meditação, de um texto da palavra de Deus, deixar que aquela meditação, aquele pensamento possa ser trabalhado no seu coração ao longo daquele dia. Isso é maravilhoso. É uma forma importantíssima para protegermos o nosso pensamento. E aí, queridos, quanto mais os valores divinos dominarem o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontades serão influenciados por eles. Tudo começa com o pensamento. O pensamento influencia as emoções, os sentimentos, e eles, por sua vez, influenciam a nossa vontade, a nossa decisão. Tudo está interligado e tudo começa com o pensamento. Muito interessante. Daí a importância de nós atentarmos para a seriedade do convite do autor da Sagrada Escritura, a proteger, a guardar o nosso coração, começando com o pensamento. Começando com o pensamento. Então, eu queria trazer aqui também para os irmãos uma citação, algumas citações aqui do livro Psiquiatria e Jesus, do psiquiatra cristão Ismael Sobrinho, onde ele vai falar aqui para nós, queridos, a respeito dos pensamentos, a respeito da palavra de Deus. Olha só que interessante. Quando eu estava na faculdade de medicina,
No início dos anos 2000, era comum escutar que as células nervosas não sofriam muitas alterações na vida adulta e que o cérebro tinha poucas possibilidades de alteração. No entanto, com os estudos sobre neuroplasticidade, os cientistas descobriram que o cérebro se transforma de inúmeras maneiras, podendo criar sinapses, conexões entre os neurônios, e até mesmo reconstruir células nervosas. Possivelmente essas informações levem você a questionar qual é a relação entre elas, a Bíblia e a fé cristã. São muitas. Devemos ter ciência de que quando lemos as Escrituras Sagradas, estamos sendo submetidos a uma forma de neurohacking divino. O nosso cérebro é modificado por meio da neuroplasticidade. Conforme dissemos, certamente uma parte da nossa natureza é espiritual, mas é muito importante compreender que os nossos pensamentos podem ser modificados e a forma de expressar as nossas emoções também. Afinal, os pensamentos são processados biologicamente. A Bíblia é eficaz para modificar a nossa mente e cremos que quando a mente é renovada pelo Criador, o cérebro também se modifica. A natureza biológica sofre influência da natureza espiritual, o que é um mistério belo e, ao mesmo tempo, extremamente empolgante. A vida espiritual modifica o cérebro e os pensamentos, principalmente por meio da leitura bíblica. A palavra não volta vazia, mas produz frutos e progressivamente nos transforma ao modificar a nossa forma de pensar e remodelar-nos a mente. A Bíblia faz uma verdadeira varredura na nossa natureza biológica e emocional, provocando mudanças de pensamento. Ela vai às profundezas da nossa alma, mente, vontade, emoções, personalidade. Sonda todas as coisas, corrige o que é necessário e aponta soluções. Não tenho nenhuma dúvida de que ela promove neuroplasticidade na mente de quem se dedica apaixonadamente à sua leitura diária. Quanto mais você se dedicar à leitura bíblica, progressivamente as suas emoções poderão ser transformadas e você fará downloads espirituais da mente de Cristo. O propósito divino é que você pense e se sinta cada vez mais como Jesus. Lindo, não é, queridos? Olha só um psiquiatra, um médico cristão, explicando para nós a importância de nós moldarmos os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Isso é tremendo, é fantástico. Leve isso para os seus jovens, comente com eles, discuta com eles. Olha só, queridos, que interessante, que interessante. Ok, prossigamos para o terceiro subtópico, aliás, protegendo os sentimentos e as emoções. E o subtópico número 1, emoções e sentimentos. O comentarista aqui nos lembra que é preciso haver um equilíbrio entre emoções e sentimentos. Aí você pode perguntar, peraí, mas não é a mesma coisa? Emoção não é a mesma coisa de sentimento? O comentarista, que é estudante de psicologia, como nos diz aqui a informação aqui ao final do seu livro de apoio, ele nos diz que não. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Emoção é algo intenso, é um estado mental explosivo e de pouca duração. Já o sentimento é um estado mental mais suave, menos intenso, porém duradouro. Ele traz aqui alguns exemplos. Emoção, ira, medo. Sentimento, amor, gratidão, felicidade. Então, ele nos chama, não é, queridos, a um equilíbrio. Aí nos diz o seguinte, para que as nossas emoções não desequilibrem, um desafio é cultivar sentimentos ou virtudes que a palavra de Deus denomina como fruto do Espírito, o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Então precisamos cultivar esses sentimentos, não é verdade, queridos? Em nós,
essas virtudes que a palavra de Deus nos traz. E aí sim nós teremos um equilíbrio nas nossas emoções, um equilíbrio nos nossos sentimentos. Amém? Sempre a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. O segundo subtópico, emoções e sentimentos protegidos. O autor começa nos dizendo que as emoções não são más, não são ruins. Elas têm uma função, elas foram criadas por Deus. Elas têm uma função de nos proteger. Não é verdade? O medo tem uma função de nos proteger. Imagine se nós não tivéssemos medo, né? Iríamos tentar tirar ali um osso da boca de um pitbull. Não temos medo. Podemos atravessar uma avenida sem olhar para os lados. Não tem medo. Então o medo ele serve para nos proteger. É importante, ele tem uma função muito importante na nossa autopreservação. O problema é o desequilíbrio. O problema é o desequilíbrio. Ele nos chama a atenção aqui, por exemplo, quando o medo vira pânico, quando a tristeza vira depressão. Aí sim, aí nós teremos um problema. E a nossa sociedade tem enfrentado isso cada vez mais. Comentamos na pré-aula passada que o mal do século é a depressão. Então vejam, nós precisamos equilibrar as nossas emoções. Como que nós vamos equilibrar nossas emoções? Cultivando sentimentos virtuosos, cuja porta de entrada é o amor. Então, queridos, mais uma vez, é a palavra de Deus. Os nossos jovens precisam meditar na palavra de Deus, precisam estudar, precisam memorizar, precisam deixar que a palavra de Deus revolva os seus corações e os levem a um patamar cada dia mais próximo do alvo, que é Jesus Cristo, o homem perfeito. Amém? Os nossos jovens precisam ser instigados a isso. Então nós somos chamados pela palavra de Deus a cultivar a mansidão, a bondade, a paciência, ou seja, pensando em tudo aquilo que é puro. E então o comentarista nos leva aqui a Filipenses 4:8, que eu vou ler aqui com os irmãos esse texto maravilhoso na nova versão Almeida atualizada. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Que bênção, né? Então nós precisamos, os nossos jovens precisam entender a necessidade de cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, uma vida virtuosa à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Amém, queridos? Prossigamos. O quarto e último tópico da nossa revista, protegendo a vontade. Protegendo a vontade. Então, nós precisamos, mais uma vez, relembrar. O nosso coração, o centro moral do homem, a base do interior do homem, é um conceito bíblico. Ele é amplo, ele engloba pensamento barra razão, ele engloba sentimento barra emoção, ele engloba vontade barra decisão. Esses conceitos, o mundo tende a separar. E aí o autor, inclusive no livro de apoio, nos fala do iluminismo, com o seu racionalismo, com o seu materialismo, e que abandonou as emoções, separou razão de emoção. Aí não deu certo. Aí vai-se para o extremo oposto, o idealismo, o romantismo, aí foge da realidade, se centraliza no subjetivismo. Então, na Bíblia não é assim. A palavra de Deus nos traz o conceito amplo de coração do homem e engloba tudo. Engloba os pensamentos, engloba os sentimentos, as emoções, engloba a vontade. Começa no pensamento, passa pelos sentimentos, pelas emoções e desemboca, acaba, conclui na vontade, na decisão, nas ações. E aqui o comentarista nos chama a meditar sobre o último ponto, sobre a vontade.
A vontade e as saídas da vida. A vontade e as fontes da vida. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós ruminamos em nosso coração, que gerou em nós também uma emoção, um sentimento, aquilo vai nos levar a uma decisão, a uma vontade, a uma escolha. Por isso que os nossos pensamentos, por isso que as nossas emoções, os nossos sentimentos precisam estar cada dia mais cheios, alimentados com a palavra do Senhor, com a viva e eficaz palavra do Senhor, para que nós façamos boas escolhas. Olha o que nos diz aqui o primeiro subtópico: a vontade e as saídas da vida. O que falamos e fazemos são consequências do que cultivamos no coração. É do coração que emerge a vontade, que nasce a vontade. E da vontade que nasce a ação, os comportamentos. Então, meus queridos, a nossa vontade e a nossa ação, que é uma consequência da vontade, elas serão boas se o nosso pensamento e sentimentos forem bons. Olha a sequência. Olha, queridos, nós precisamos meditar, discutir isso com os nossos jovens. A importância de pensar bem, a importância de pensar em coisas boas, a importância de concentrar a nossa mente, os nossos olhos naquilo que é bom, tirar da nossa mente, tirar dos nossos olhos aquilo que é mal, que não agrada a Deus. Porque os nossos pensamentos começam tudo. Lembra do que o Senhor Jesus falou lá no Evangelho? Nós já lemos. Do coração que nasce tudo. Do coração nasce as nossas decisões, do coração nascem as nossas escolhas, boas ou más. Então começa lá, queridos, no pensamento. Então nós precisamos estar atentos, precisamos destacar isso com os nossos jovens. Por quê? Por que a importância de destacar isso? Porque hoje em dia eles estão sendo bombardeados ininterruptamente por informações, por estímulos, por imagens, por sons, o tempo inteiro. Nas redes sociais, WhatsApp, televisão, tudo. E o objetivo é o quê? É fazer com que eles se encham de pensamentos mundanos, poluídos, erotizados. E isso vai levá-los para maus sentimentos, más emoções e, consequentemente, para péssimas escolhas. Escolhas que acabarão em morte. Então, os nossos jovens precisam ser alertados a começar bem o processo, lá no iniciozinho, no pensamento. Concentrar naquilo que agrada a Deus, pensar em tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável. Isso que os nossos jovens têm que pensar. É assim que a palavra de Deus nos aconselha. Amém? Muito bem. O último subtópico, vontade protegida. Dessa maneira, nos diz o comentarista, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo o que glorifica o Senhor. Então, mais uma vez, queridos, nós precisamos proteger nossa vontade. Como? Meditando na palavra de Deus. Como nós podemos proteger os nossos pensamentos? Meditando na palavra de Deus. Pensando em tudo que é bom, puro, justo, de boa fama, virtuoso, louvável, como nos recomenda a palavra de Deus. Como nós podemos ou devemos proteger os nossos sentimentos e emoções? Meditando na palavra de Deus, conduzindo as nossas vidas, fomentando em nós sentimentos virtuosos, sentimentos que tenham a aprovação de Deus, sentimentos que poderão nos fazer verdadeiramente felizes. Como nós devemos proteger a nossa vontade? Meditando na palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus gere em nós, queridos, virtudes, boas decisões, bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções. Sempre a partir da revelação do Senhor. Ela é luz para os nossos caminhos.
Não é isso que nos diz a Sagrada Escritura? É o nosso alimento. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, tudo está no coração, começando pelo pensamento, passando pelo sentimento, chegando à vontade. Daí a importância de atentarmos, queridos, para o conselho de guardar o nosso coração. Jovens, precisam ser alertados quanto a isso. Nós seremos os instrumentos, meus queridos. A nossa conclusão nos diz o seguinte: é muito significativo quando no Novo Testamento o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É como se o Senhor estivesse falando: ame ao Senhor com todo o seu pensamento, sentimento e vontade. Pensamento, sentimento e vontade. Que essas faculdades humanas estejam plenamente coerentes entre si para amá-lo. Quando isso acontecer, nossos pensamentos alinhados com o reino ordenarão os nossos desejos, que perpassarão a nossa vontade, manifestando-se em nosso comportamento. Assim, a sabedoria estará internalizada dentro de nós e o nosso coração estará protegido. Amém? Queridos professores de jovens, foi uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos. Compartilhe este vídeo com líderes, com professores de jovens aí da sua região. Curta o vídeo. É importante, quando você dá o legalzinho no vídeo, você diz para o YouTube que o vídeo é relevante, que o vídeo é importante, e então ele aparecerá nas pesquisas de outras pessoas. Amém? Espero ter sido útil, ter sido uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.